Olá, olá meninas, olá Alan, olá Li, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos. Como vocês estão? Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá. Bom, queridos, é Ali, olá Van, querida. A Ali, querida, falou que tá um pouco triste. E eu vim fazer essa live para vocês hoje, falando do astral da semana, do que a gente pode esperar essa semana. Particularmente, eu pensei e refleti se eu viria hoje fazer essa live para vocês ou se eu me recompunharia um pouquinho mais e faria a live amanhã. Mas eu sinto que eu, a Bellatrix, a gente tem uma missão aqui como canais, né, difusores da consciência, da luz, do amor, embora o amor esteja tão distorcido nesse momento. E assim como você, Li, eu também tô com os olhos bem vermelhos de chorar, com uma tristeza bem profunda, um sentimento de pesar, um sentimento de luto. E eu vim aqui falar para vocês sobre isso hoje, né? Como sempre, esse canal se propõe a trazer o autoconhecimento e a astrologia a partir de uma linguagem autêntica, uma linguagem verdadeira e uma linguagem humana, né? Que acolhe aquilo que somos, que acolhe a nossa humanidade, que acolhe a nossa luz e nossa sombra. Isso, ao meu ver, é a essência, né, da astrologia como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de autopercepção, de autoobservação e como ferramenta de evolução de expansão da nossa consciência, né? Então, eu não preparei nenhum, como raramente, né? Normalmente o que eu faço antes é olhar o quadro astrológico da semana, mas eu não preparo um discurso, um roteiro para vocês, eu venho aqui de forma muito orgânica e natural conversar. E é isso que eu me propus a fazer hoje, de uma forma muito legítima dentro do momento em que eu me encontro. Porque é isso, né? Eu me encontro num momento de tristeza e eu senti que eu precisava falar para vocês dessa importância para todos nós nesse momento, em consonância, em sincronicidade com o astral do momento. A gente está hoje com o Sol ainda em conjunção com a Vênus retrógrada em Escorpião, Mercúrio em conjunção com Júpiter em Escorpião, Lua em Câncer, né? Então a gente está com bastante água no mapa desde ontem à noite. Então que a gente possa, qual que é o verbo, qual que é o atributo, qual que é a essência maior aí de Câncer. Eu sempre digo para os meus alunos que o verbo de Câncer é cuidar e acolher e proteger. Se Câncer não estiver atuando, não estiver podendo aí ser dentro desses três verbos, ele se sente inútil, ele se sente vazio. Então ele precisa cuidar, acolher e proteger. Então que a gente possa, nesse momento de crise que está trazendo uma oportunidade de mudança e transformação, de integração de luz e sombra em todos nós a nível pessoal e coletivo, acolher. Acolher o quê? Toda e qualquer sorte de emoção, né, e de sentimento nesse momento.
É como se fosse um chamado, uma convocação cósmica, uma convocação celeste, para que a gente perca o medo, para que a gente transponha as nossas barreiras. Eu li aqui uma coisa que a Lohane falou. Exatamente. A Lohane falou assim: Bia, minha querida, quero dizer algo forte e estamos passando por um momento forte, peço licença. Estamos passando por um tratamento de quimioterapia de um câncer terminal. Alguns de nós estão em cuidados paliativos, outros renasceram. Eu sou neste momento a enfermeira que faz os cuidados com compaixão. Eu acredito que eu tô no seu time, Lô, né? Então, a Lô trouxe aqui uma metáfora muito legal, gratidão, Lô, sempre muito bem-vinda. Uma metáfora de algo que eu até ia trazer para vocês, que é mais pra frente na live, mas posso falar agora, que todos nós estamos, eu até pus nos posts hoje, passando como humanidade por um processo de transição planetária, de evolução e expansão da consciência, e é como se agora a gente estivesse precisando olhar para essa doença dentro de todos nós. Que doença? A doença do ódio, né, da mágoa, do rancor, das emoções cristalizadas, congeladas, a nossa criança ferida. Estamos com a lua em câncer hoje, né? E quais são as estratégias, quais são as artimanhas, quais são as maneiras aí que essa criança ferida usa para evitar entrar em contato com a sua dor, né? Então é uma dor da humanidade que a gente está passando nesse momento por um expurgo, por uma transmutação, pela necessidade de uma cura. Assim como a Lô falou, a gente está com um câncer na alma como humanidade, né? Que esse câncer, quando a gente fala de uma doença no plano material, é o último estágio no plano físico. Então, no nível, na dimensão emocional, na dimensão energética, na dimensão sutil, no nível da alma, a gente está com uma dor, a gente está com uma dor muito grande, que a gente não consegue curar, que a gente não consegue expressar, que a gente não consegue manifestar, né? Que a gente está cerceado de repressão e de opressão desse sentimento. Então, que sentimento é esse? Por mais louco que pareça ser, o sentimento é o amor. Então, aquela frase que eu sempre falo aqui para vocês, do Rumi, que a nossa tarefa não é buscar o amor, porque nós já somos o amor, a nossa tarefa é desconstruir todas as camadas e muros de proteção e mecanismos de defesa e armaduras que a gente colocou ao longo da vida como, né, necessidade aí de instinto de sobrevivência para se proteger dos choques de desproteção, de traição, de humilhação, de abandono, de rejeição, para a gente sobreviver a essa dor quando a gente era criança, né? E a Lô tá falando aqui, lembre-se que nós enfermeiros não escolhemos o tratamento, isso é dever do médico. Nós mulheres que cuidamos temos condições de cuidar enquanto cuidamos de nós mesmas. Lô, gratidão, você tá super aqui na vibe do astral de hoje, porque, enfim, só pra, né, gratidão, mas só aqui trazendo um pouquinho do começo, a gente precisa aprender a acolher. Acolher o quê? Acolher o luto, acolher a perda, acolher a tristeza, acolher o pesar, acolher a raiva, lidar com esses sentimentos que a gente... Alô, é ascendente câncer, por isso, né? Com esses sentimentos que a gente nega. A partir do momento que a gente olha para esses sentimentos e a gente toma consciência de que eles estão lá, de que eles estão pedindo atenção, a gente consegue integrar, a gente consegue, inclusive, se desidentificar do ego e ir para além da mente, né, transcender e buscar e investigar qual é a raiz, né? Esse eixo do Câncer e Capricórnio fala muito das raízes. O Câncer é a casa 4 do mapa astral. Então, o que aqui nas minhas raízes,
na minha origem, na minha ancestralidade. O que aqui na minha infância, na minha raiz interna emocional, tá me levando para sentir as coisas desse jeito, tá me impulsionando para tomar essas atitudes? Quais são os meus padrões e condicionamentos emocionais, as minhas memórias, a minha referência, a minha herança ancestral que tá me levando a fazer certos tipos de ações? E o quanto de consciência ou inconsciência tem nisso, né? O quanto aí a gente tá ainda como humanidade aprendendo, e estamos passando por essa transição exatamente nesse momento, para que a gente acorde, mais do que acordar, para que a gente desperte para o que o amor realmente é, e não a distorção do amor. Por isso Vênus retrógrada. Por isso as eleições aconteceram com uma Vênus retrógrada, com Urano retrógrado, porque a gente vai precisar passar ao longo dos próximos meses por uma revisão, reflexão, reavaliação do quê? Dos nossos valores, né? Do que a gente entende por relação, do que a gente entende por mentira e verdade, do que a gente entende por corrupção, por roubo, por fraude, do que a gente entende por hipocrisia, do que a gente entende pelos valores do feminino. Urano retrógrado em Touro. A gente está falando do sagrado feminino, a gente está falando da mãe natureza, a gente está falando da Pachamama. Então a gente vai precisar rever e reavaliar a nossa relação com o nosso feminino, com as nossas águas. Sol conjunção Vênus retrógrada Escorpião. O resultado das eleições ontem saiu prestes a Lua ingressar em Câncer, trazendo para todos nós aí, para alguns já, a referência da necessidade de revisar, de reavaliar a nossa relação com o nosso feminino, com a nossa ancestralidade, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas memórias. E para aqueles que não estão ligados e despertos ainda sobre esse lugar, os próximos meses vão trazer, porque pelo amor ou pela dor, né, por toda essa distorção aí, nós como humanidade, a gente vai passar, não tem como, todos nós vamos passar por um processo de despertar da consciência. Quando eu falo despertar da consciência, eu não estou falando daqui do mental, eu estou falando do quarto chakra, eu estou falando do coração, eu estou falando do amor incondicional, eu estou falando do feminino. É o feminino e o masculino distorcidos hoje em dia que estão provocando toda essa série, né, de ações, comportamentos, discursos de amor distorcido. Então, essa pregação de uma compaixão distorcida é muito interessante, porque isso já é sabido, né, no mundo de quem está realmente aí no caminho do despertar, no caminho do despertar da consciência, da abertura do anahata, da abertura do quarto chakra, né, do perdão, da compaixão. A gente sabe que a gente vai ter um papel e uma função aí no futuro. A gente sabe, até para quem está estudando astrologia, que em 2020 a gente vai ter uma grande conjunção em Capricórnio, né? E que sem alarmantes aí, drásticos da humanidade, mas é análogo à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Então, ou a gente desperta como humanidade, compreendendo que estamos todos no mesmo barco, ou a gente desperta para esse senso de unidade, ou a gente desperta para essa cessação de preconceito, de o meu lado é o certo, não é o meu que é, eu tenho razão, não é eu que tenho, esses jogos de poder, ou a gente vai passar realmente por um caos muito grande, o famoso caos aquariano, para que a gente restabeleça uma nova ordem,
Lembrando que as pessoas estão entendendo de forma errônea e distorcida também o que é ordem. Daí vem a distorção do masculino. Ordem não é rigidez. Ordem não é autoritarismo. Ordem não é cerceamento e repressão e opressão. Isso não é ordem. Ordem não é colocar leis mais rígidas para as pessoas cumprirem. Então esse é o caminho. É interessante que a gente acorda hoje com uma lua em Câncer, para que a gente perceba que nessa história toda não tem vitoriosos e derrotados. Isso é um pensamento muito pequeno. Esse é um pensamento muito medíocre, né? Muito esdrúxulo, muito ainda distorcido nesse lugar que a gente está falando, que a gente está, né? Então não tem vitoriosos e perdedores. Na verdade, nesse lugar que nós estamos, e tudo é um ponto de vista, é como a carta do enforcado, do tarô, tudo está servindo para a gente mudar o nosso ponto de vista, quebrar paradigmas, romper com estruturas e percepções limitantes e abrir a nossa percepção, abrir o nosso olhar, trazer uma visão sistêmica. Quando a gente traz essa visão sistêmica, a gente compreende o que a Lohane trouxe como contribuição, que tem um câncer no nosso sistema, tem uma parte do nosso sistema que está doente. E assim como, né, o nosso corpo humano não funciona completamente se o coração está doente, se o fígado está doente, se o pâncreas, o rim, os olhos, se tem uma partezinha do nosso corpo que está infeccionada, inflamada, doente, ela vai influenciar em todo o nosso corpo. Então, nós como humanidade, como sociedade, nós estamos doentes, nós estamos com um câncer terminal, né? E esse terminal, ele vai chegar até 2020. Então a gente tem até 2020 para tratar esse câncer. E aí, nós que estamos nesse lugar de despertadores da consciência coletiva, a gente está numa missão, uma tarefa muito difícil, ou melhor dizendo, muito desafiadora nesse momento, que é ancorar e sustentar essa consciência para que a gente possa fazer esse trabalho de despertar coletivo da humanidade. Mas a gente só consegue promover esse amor e esse acolhimento coletivo pelo outro quando a gente aprende a acolher e a cuidar de nós mesmos. Lembra da reciprocidade, do amor próprio? A gente só dá o que a gente tem. Então, por isso a necessidade do autoconhecimento, por isso que a gente está ralando aí, se buscando e se olhando e se melhorando para a gente poder acolher a nossa humanidade individual primeiro, as nossas sombras e as nossas luzes por consequência, para que a gente possa, né, oferecer, trazer isso, trazer essa consciência, trazer essa amorosidade, trazer essa compaixão, trazer esse cuidado que vem do autocuidado, trazer esse acolhimento. A gente só coloca máscara de oxigênio no outro depois que a gente colocou a máscara de oxigênio na gente. Isso não é egoísmo, isso é uma lei básica, uma premissa básica para que você possa estar no lugar de facilitador, de focalizador, de cuidador, de terapeuta. E sobre essa função de terapeuta, né, eu queria dizer uma coisa para vocês que eu vi nos últimos dias. Particularmente, eu recebi inúmeras, né, mensagens, críticas de pessoas que eram contra o meu posicionamento. E eu queria esclarecer isso com vocês. Primeiro que assim, se alguém não concorda com o meu posicionamento, primeiro que eu ouvi muitas mensagens dizendo que eu não deveria falar sobre política. E a gente precisa compreender que exclusão nesse momento é incoerente para quem está num lugar de buscador da luz, de buscador do amor, de facilitador da abertura e expansão da consciência. A política é como se fosse um órgão do nosso corpo humano.
A gente não pode excluir uma parte, a gente não pode excluir um setor da nossa vida. Tem um setor no nosso mapa astral, 2 que falam de política, casa 10 e casa 11. É a nossa participação ativa e social no mundo, né? O nosso poder político, o nosso poder de transformação política está representado na casa 10 do mapa astral. Não sei se vocês sabem, vocês especialmente que estão questionando o papel de quem está se manifestando na política como, né, separado aí da espiritualidade, separado do papel de canalizador da luz. A casa 11 é a casa de Aquário, é a nossa função como cidadãos do mundo. E a nossa função como cidadão do mundo é exercer o nosso papel de cidadania, é exercer a nossa função de cidadão, de cidadania, a nossa noção de cidadania. Cidadania está totalmente vinculado com a nossa ação, manifestação, atuação política no mundo. Então, quanto mais a gente permanecer nesse lugar de ignorância, tanto intelectual quanto política, mais a gente vai estar delegando o nosso poder para autoridades representativas de nós mesmos, e a gente vai continuar nesse lugar vitimizado que não se autorresponsabiliza por si mesmo. Esse lugar de criança, esse lugar de amor imaturo, amor infantil. Esse lugar de que eu não estou escolhendo alguém que vai decidir por mim. Gente, então assim, quantos discursos incoerentes, como podem se propor aí profissionais, terapeutas, atuantes da cura, da luz, do amor, né? Mas tudo bem, dá até para entender, porque é exatamente esse lugar do ponto cego, da distorção do amor. Mas chega a ser incoerente, estamos vivendo um momento de incoerência. E a entrada de Júpiter em Sagitário agora, no dia 8 de novembro, até novembro de 2019, vai mostrar isso. Onde está a incoerência com a nossa verdade? Sabe aquela frase, eu acho que é do Buda? Tem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. A gente está num momento de Júpiter Escorpião, como eu tenho dito para vocês, de mexer na sujeira. A gente está mexendo na sujeira, trazendo a sujeira para a superfície. Mas a verdade vai ficar exposta e explícita em todo 2019. E o nível de incoerência, de hipocrisia entre o que eu falo e o que eu faço também, tá? Isso para todos. E aí eu queria dizer isso para vocês, né? A gente separar a política é como se a gente excluísse a casa 10 e a casa 11 do nosso mapa astral. Não tem como, né? Para quem acredita em astrologia, para quem estuda astrologia, sabe que apesar do nosso olhar neutro e sistêmico, a gente precisa sim, nesse momento, como seres encarnados aqui no planeta Terra, no 3D, na dimensão da matéria, se a gente está nesse caminho de líderes, abridores de caminho, né, convocadores do despertar coletivo, a gente tem uma função social, uma missão social, casa 11. Qual é essa função e missão social? Despertar a consciência coletiva. Para o quê? Para os valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade que estão ali na casa 11. Aquário é o signo que rege, que fala das minorias, que fala de quem é excluído e marginalizado da sociedade por ser diferente, por pensar diferente. Logo, qual é a nossa função nesse momento? Como buscadores, terapeutas do despertar da consciência coletiva e do amor. Se a gente está buscando, é incoerente
um profissional que está trabalhando com sagrado masculino e sagrado feminino não se posicionar nesse momento a favor do amor. E aqui a gente precisa se desprender do ego que coloca o que é certo e o que é errado com julgamento e preconceito e ranços, vingança, ódio, mágoa dentro do coração, olhar para si, transmutar isso, ir para além do seu julgamento e compreender qual é o caminho razoável, qual é o caminho do bom senso, qual é o caminho do meio entre essa polaridade que se faz presente nesse momento para todos nós. Mas é basicamente lógico, tá? É lógico e racional e sensato nesse momento compreender o caminho. Se você está trabalhando com o sagrado masculino e sagrado feminino, você sabe que esse feminino precisa estar, né, essas emoções precisam estar límpidas, precisam estar cristalinas, precisam estar aí purificadas e desprendidas de qualquer mágoa, vingança, rancor, para que esse feminino que dá, que é abundante, que é provedor, possa, né, acolher o que a gente está falando hoje da lua em câncer, acolher o masculino distorcido. Esse masculino que ao invés de usar a sua força yang para a ação criativa, tá usando a sua força de forma destrutiva, né? Na disseminação do ódio, da guerra. Esse feminino que a gente está falando tanto, ele tem um poder, ele tem uma força de ação nesse momento extremamente essencial. E a gente, nós que trabalhamos com o sagrado feminino, a gente não poderia ter se posicionado de outra forma que não apoiar, ou melhor dizendo, que não apoiar o candidato que estava defendendo o ódio, a tortura, a discriminação, o preconceito e o desrespeito à liberdade de expressão, à liberdade de existência das minorias. Quem está trabalhando com o sagrado feminino de verdade sabe disso. Porque nós temos um papel nesse momento. O sagrado feminino nesse momento tem um papel de não se calar. E não é não se calar de forma egóica, individual e egoísta. É não se calar perante as minorias. Nós que estamos trabalhando com o sagrado feminino, a gente tá nesse lugar de reverenciar e honrar a bruxa que somos, as bruxas e essa sabedoria feminina ancestral que foi queimada pelo masculino distorcido, pelo patriarcado. Então, como que um profissional, um terapeuta nesse momento da humanidade não vai se posicionar, a não ser que seja incoerente para apoiar, né, um lado, uma polaridade da humanidade nesse momento que está pensando de uma forma totalmente conservadora, totalmente rígida, né? Esse masculino, esse patriarcado, não tem como. A gente está nesse momento de cura, de destruição, reforma das estruturas de poder da sociedade. A gente está nesse momento de Plutão em Escorpião, a gente está nesse momento de queda do patriarcado e a gente está nesse momento de cura da ancestralidade feminina. Olha o Urano retrógrado em Touro. Revejam os seus valores e revejam a sua relação com o feminino. Revejam sua relação com a vida. A vida é feminina. A Pachamama. Revejam sua relação com seus hábitos alimentares. Revejam sua relação com a terra. Pachamama é terra, para quem não entendeu ainda. A terra é feminina. Revejam sua relação, seus valores com as suas raízes. Só que, junto com Plutão em Capricórnio, a gente pegou o quê? Saturno em Capricórnio. Então, Saturno em Capricórnio é essa galera que colou aí
né? Esse militarismo. O Saturno em Capricórnio representa a ordem militar, representa essa ordem de extrema direita, representa essa ordem conservadora, essa ordem da tradicional família cristã brasileira. Sendo que isso não se sustenta pelas próprias hipocrisias. Por quê? Porque a gente está passando pelo trânsito de Júpiter e Escorpião, revelando, né, os segredos, tirando as máscaras, tirando aí o que não se sustenta entre discurso e ação, tá? Sim, a Carol pergunta ela fala que eu tô com carinha de choro. Se eu chorei também, porque aqui eu desaguei. Eu chorei muito, Carol. Eu tô bem triste. Falei no começo da live, você pode assistir depois, que eu pensei em nem fazer a live pra vocês hoje, porque eu realmente tô com esse sentimento de tristeza, de pesar, de luto, mas que a Lua em Câncer, o Sol em Escorpião, todos os planetas em Escorpião nesse momento estão, né? Isso tudo faz parte da sincronicidade, para que a gente resgate, para que a gente acolha em primeiro lugar todos esses sentimentos, para que a gente transmute, transcenda a forma como a gente lida com esses sentimentos, para que a gente não negue eles, para que a gente não renegue, para que a gente traga esse acolhimento amoroso, né? Esse acolhimento canceriano, esse acolhimento materno para nós, né? Olha só que interessante, o Câncer é a mãe, e a gente tá com essa tristeza, esse luto pela nossa pátria amada, o nosso senso de pertencimento ferido aquariano, né? Marte, Lilith, nó do Sul em Aquário chorando nesse momento pela possível aí ameaça de cerceamento da liberdade, né? De expressão, do respeito à diversidade, do respeito à democracia, do respeito à liberdade de ser o que você quiser ser. Inclusive, e só para assim, né, reiterar, a gente vai passar por essa cura final do masculino e do feminino distorcidos dentro de nós, por todos nós, pelos próximos 18 meses, a começar pelo dia 6 de novembro. Né? Então, assim, terminando aquela minha fala, é importante sim, nesse momento, se posicionar, sim. É o nosso direito, é o nosso dever como líderes de expansão da consciência, despertar e abrir caminhos para os outros. Política não está separada de você. É só ver, né, a quantidade aí de astrólogos, de artistas, de líderes religiosos que se posicionaram. Agora, a grande questão é que cada um precisa fazer o seu autoconhecimento e seu exame de consciência para fazer a sua escolha. Fato é também, né? A gente viu a tríade das eleições. A gente teve a possibilidade de votar em um, votar em outro e votar em nenhum dos dois. Então a gente tem essa tríade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sempre vai ter essa tríade na humanidade. Mas é importante dizer também que se manter na neutralidade, não escolher um lado, também é fazer uma escolha. Isso também traz uma consequência, provavelmente de renúncia, de conivência, né, de omissão. Então a gente precisa se posicionar nesse momento. Eu vou escolher A, eu vou escolher B, ou eu não vou escolher, e por não escolher eu vou estar escolhendo. Né? Pode ser complicado, mas é um momento de amadurecimento. Saturno em Capricórnio, amadurecimento para todos. Agora, qual é o lado bom dessa história toda? O lado bom é que esse amadurecimento vai trazer para todos nós, junto com todos esses planetas em Aquário também, né? Isso que a gente já vivenciou e despertou nos últimos dias, que é esse espírito de união, de fraternidade, esse espírito de irmandade, esse espírito de sororidade para as mulheres, né? Que estão aí realmente conscientes do papel do sagrado feminino nesse momento. Então é esse espírito de união. E nós precisaremos estar com esse espírito de união e de fraternidade muito bem fortalecidos para daqui a alguns meses e daqui a alguns anos, especialmente com a grande conjunção de 2020, acolher, né, com o quarto chakra
aberto, desprendido de mágoas e rancores e de vinganças, para acolher esses erros e falhas desse grande déjà vu, que é um grande déjà vu da humanidade, né? A gente vai precisar acolher essa falha, a gente vai precisar sair desse lugar individual e perceber, caracas, entendi, né? É uma corresponsabilidade coletiva. E aí a gente vai para o micro e ver os nossos hábitos, as nossas atitudes, que esse é o papel do autoconhecimento, né, no nosso dia a dia. Eu tô comendo animais, eu tô julgando as pessoas, eu tô usando canudo de plástico, eu tô jogando comida no lixo após as refeições, eu tô meditando, seja a meditação que você fizer, né, eu tô cultivando bons pensamentos, eu estou orando, eu estou desejando o bem do meu irmão, do próximo, né? É nesse lugar que começa. Eu tô parando o carro em lugar... Na verdade, eu tenho carro, né? Porque o fato de você ter carro pode ser uma contribuição aí para a poluição do meio ambiente. Eu tô apoiando ONGs, eu tô fazendo um projeto voluntário, eu tô participando de um projeto voluntário. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo para melhorar o bem-estar coletivo? Além de sentar e reclamar e acusar e apontar o outro e querer que satisfaçam as minhas exigências e as minhas necessidades, não me autorresponsabilizando por isso, lembrando que a minha responsabilidade por mim, pela minha felicidade, né, faz parte aqui de uma corresponsabilidade coletiva. Eu tô perpetuando, através das minhas escolhas, o sofrimento? O quanto eu tô apegada aí à dor e ao sofrimento, tá? Então, que disso tudo que aconteceu, que está acontecendo, a gente não perca esse senso de democracia, de união, de esse espírito de liberdade, de respeito à diversidade, de fraternidade e de união, de dar as mãos, né? Para que a gente esteja juntos, porque a gente vai precisar estar muito forte, muito juntos pelos próximos 18 meses, até março de 2020. É a batalha final, né? E é ruim pensar isso de certa forma, né? Caramba, estamos numa batalha, estamos lutando um contra os outros. Olha, infelizmente, nesse nível, nesse estágio de consciência humanitária, sim. Até o céu, né? O mapa astral mostra isso. Estamos com oposições nesse momento. Então, enquanto a gente não sair dessas oposições e chegar num caminho do meio, né? Que é essa visão futurista, visionária, aquariana do coletivo, né? Da colaboração para o bem de todos, para o bem comum, enquanto a gente não sair e o nó do norte em Leão está se despedindo, trazendo essa mensagem, né, pra gente, o quanto a gente conseguiu se desprender, sair do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa arrogância, da nossa prepotência e ir para o nosso coração, que é a parte análoga de Leão, né, para a generosidade, para o compartilhar, inclusive da nossa luz, dos nossos dons e talentos. Então, realmente agora vai ficar forte, né, gente? Porque vocês imaginam que agora a gente vai pegar a ferida kármica da humanidade, da mamãe e do papai para todos. A partir de 6 de novembro, os nodos kármicos, aí, karma e dharma da humanidade vão mudar para a criança ferida, né? Para as feridas aí com a mamãe e com o papai, dentro e fora de todos nós. Para esse feminino e esse masculino distorcido dentro e fora de todos nós. Então, passaremos por uma grande purificação, uma batalha final. Para que a gente possa, é como se agora, né, de novembro até maio de 2020, não, até março de 2020, a gente fosse trabalhar no nosso mapa astral, a nossa casa 4 e a nossa casa 10, para que a gente possa depois ir para um outro nível, um outro estágio, né, uma outra casa do Mahalila, do jogo.
Então, nesse momento, esse é um momento de recomeço, esse é um momento de finalização de ciclo da humanidade, recomeço de outro, e a gente escolheu ir pelo caminho da dor, como maioria, como humanidade, né? Nós escolhemos. E tudo bem se a gente olhar por um olhar quântico e sistêmico, compreendendo que, de certa forma, né, a ordem vai promover um caos, que vai promover uma nova ordem, e que a gente está com a natureza divina, a gente está com uma guiança divina muito sábia, essa sabedoria divina, esse Júpiter Escorpião, que está nos guiando nessa transição, nesse processo de trevas, nesse dark times, né? E nos, de certa forma, confiar nessa lei, que é a lei da natureza. A natureza se equilibra sozinha, né? Então, entendendo a nossa existência como uma natureza, um micro, macro, um universo, essa é uma visão sistêmica, isso é uma visão astrológica do mundo, a gente vai passar por esse processo de reestabelecimento do equilíbrio e da harmonia dentro e fora de nós, tá? Então, para que a gente possa, né? Então a gente até essas 3 leis sistêmicas, né, do Bert Hellinger, das constelações sistêmicas, a gente vai passar por um readequamento aí do nosso senso de pertencimento, um readequamento, um reajuste, melhor dizendo, a palavra correta seria um reajuste do dar e receber, do equilíbrio, do tomar e do compartilhar na humanidade e da nossa ordem, da nossa hierarquia, do respeito à hierarquia, do respeito à autoridade. Mas, enfim, isso vai ser, para quem tá assim, conseguindo estar num lugar de observador, esse lugar da meditação, né, da observação, vai ser muito interessante de ver. Mas é importante, por isso que eu tô falando da nossa a atuação política, a gente não se esquecer de que a gente tá aqui, ó, na matéria, a gente tá encarnado, tá com o pezinho no chão, é Capricórnio, né? É Touro, é Virgem. Então, não adianta ficar nesse lugar idealizado da espiritualidade separado, né? Meditando ali na caverna, separado das coisas que acontecem. E aí você precisa olhar para o quanto você tem de resistência e de mecanismos de proteção e defesa para entrar em contato com a dor, porque a dor do seu irmão é sua, né? Esse é o lugar verdadeiro e real da empatia e da compaixão que estamos todos falando e pregando da boca para fora, tá? É muito fácil você pregar discursos de luz nesse momento, mas e realmente fazer, né? E realmente atuar. Então, a gente vai precisar sim sair desse lugar individualista, egoísta, e a gente vai precisar sim olhar para o sofrimento e para a dor do nosso irmão, para que a gente realmente abra o nosso coração. E esse lugar que a gente vai passar pelos próximos 18 meses vai ser um lugar, né, de perdão com o nosso papai e com a nossa mamãe, para que a gente possa ir para a vida, para que a gente possa ir pro futuro, para que a gente possa ir pro novo, que é o Aquário, a partir de 2021, né? Então é isso, tá? Esse é um momento de renascimento, esse é um momento de fênix para todos nós, esse é um momento de resistência. Esse é um momento da gente se manter unidos, esse é um momento da gente se fortalecer uns aos outros. Esse é o momento da gente não se deixar abater e abalar pelo medo, não. Vamos escolher a coragem, tá? Esse é o momento da gente transmutar a morte, a perda, da gente soltar o controle, da gente confiar, trabalhar a confiança. E acima de tudo, queridos, esse é um momento, né, de trabalhar a energia de Câncer, do cuidado, da gente se autocuidar e da gente cuidar uns dos outros,
tá? Amanhã eu venho falar mais precisamente para vocês. Hoje foi mais uma conversa, um bate-papo. Amanhã eu venho falar sobre o astral da semana. Mas basicamente a semana começa assim, né? Com essa energia de renascimento de Escorpião, de automaternagem de Câncer. Alguém gostaria de trazer uma colocação? E eu acho que é importante dizer também isso, né? A hora que eu falei que eu estava me manifestando sobre a minha manifestação, que não é só minha, mas é uma função social como cidadã desse momento, que é a Vênus em Escorpião falando, olha, se você não se sente mais na mesma frequência e vibração dessa relação, dessa pessoa, saia, se autorresponsabilize e saia pelo seu desgosto, pelo seu incômodo, mas não tente mudar o outro. Isso é um desrespeito, isso é não respeitar a manifestação, a vontade e o livre-arbítrio do outro, né? Isso ficou muito latente também nesse período de eleições. A nossa dificuldade de dialogar, de escutar, de respeitar o diferente, de respeitar a diferença. Então, assim, não tem por que você xingar, não tem por que você agredir, não tem por que você violentar alguém que pensa diferente de você. Se você não está conseguindo dar conta de lidar, né, de forma tolerante e respeitosa com a diferença alheia, então se responsabilize por isso, faça algo por isso, se distancie, corte relação, enfim, o que você achar que é melhor para você. Mas não tentar, né, impor a sua vontade para o outro. Mas é importante que a gente tenha bom senso nesse momento para perceber aquilo que a gente está escolhendo. Consciência das nossas escolhas, né? E política não está separada da espiritualidade, tá? Recebi uns comentários que o meu canal tinha perdido a sua missão e a sua função, que o canal tinha perdido a sua missão como despertar do autoconhecimento, da consciência e da magia. Quer dizer, que magia, né? Que magia é essa? Que autoconhecimento é esse? Que consciência é essa? Mas enfim, é exatamente isso, né? Exatamente isso, a Lorraine falou. A nossa missão como enfermeiros aqui, né? Desse processo de cura desse câncer terminal que estamos passando como humanidade, não torturar o torturador, que é o quê? Esse processo que a gente vai passar de perdão. Isso é o perdão, isso é a abertura do Anahata, do amor incondicional e da compaixão, né? Esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, independente de religião. Mas a distorção, que está com os dias contados, vai trazer ainda alguns desafios pra gente, até que a gente consiga dizer um basta real, chegar num limite. Infelizmente, a gente escolheu ir pelo limite, a gente não escolheu ir pelo amor. A gente escolheu o caminho da dor, porque ainda estamos apegados ao sofrimento e à dor dessa era de peixes que está findando, desse sacrifício. Mas a gente vai ressignificar tudo isso para que a gente possa pisar, entrar com o pé direito realmente na era de Aquário, né? A partir de 2021. Até lá temos trabalhos a fazer, dentro e fora de nós. Temos um grande trabalho a fazer, tá? Que mais? Alguém quer trazer uma colocação? Bah pergunta como eu faço consulta com você. Só me mandar mensagem, Bah. astrologabeatriz@gmail.com ou aqui no Instagram, a gente conversa. Não sei se eu falei tudo pra vocês. Tô com a sensação de que ficou alguma coisa a mais, né? Se alguém quiser trazer uma contribuição.
Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui enquanto eu tava falando. Eu acho que é interessante a gente falar também, né? Que foi o ascendente da lunação de Libra lá do mês passado e que se apresenta agora de novo, né? O ascendente da lunação de Libra foi Câncer e a gente tá com a lua em Câncer. Então, o que a gente não aprendeu do nosso passado? E a Vênus retrógrada tá falando, vocês vão precisar rever. Olha, alguma coisa lá do passado, que é história, né? A história do Brasil, a ancestralidade, a memória, né? O que lá do passado tá negado? O que lá do seu inconsciente, da sua psique, da sua memória, do seu feminino, você tá negando, você tá evitando entrar em contato, né? Quais são os segredos? Quais são os sentimentos ocultos, negados? Então, o que a gente tem que olhar para o nosso passado? Porque, gente, isso é astrologia. Planeta retrógrado tá batendo na sua porta falando, olha, você não aprendeu o que tinha que aprender. Reveja, põe o pé no freio, dá uma olhadinha lá atrás, ó, vira, dá uma olhadinha, que tem alguma coisa que você não viu. E enquanto você não vê, não dá para ir para frente. Não dá. Então a gente precisa se reconciliar com o nosso passado. Qual é o aprendizado, a compreensão que está faltando desse passado? Qual é o aprendizado e a compreensão desse passado que está precisando de perdão? Que está precisando entrar em contato com a dor, que está precisando sair da vitimização, da culpabilização canceriana alheia, né? Esse lugar de imaturidade. Olha, alguém perguntou aqui, a Raquel, de onde vem tanta raiva dentro de mim? Realmente, a raiva, a revolta, né? Elas estão sendo, esses sentimentos todos estão sendo expurgados nesse momento. Mas para que a gente tome consciência, pare de negar, entre em contato e use, Raquel, use a raiva como uma energia propulsora, motivadora, impulsionadora de ações criativas e não destrutivas, tá? É muito interessante, ontem às 19 horas, não sei se eu tenho muito tempo para falar para vocês, enquanto estava tendo a contagem das eleições, né, do resultado, eu entrei no cinema para assistir 12 anos, chama The Sound of Silence, Uma Noite de 12 Anos, que é a história, o passado, né, do presidente atual do Uruguai, do Mujica, e os 12 anos em que ele ficou preso e se tornou refém e foi torturado brutalmente com mais colegas na ditadura militar do Uruguai, né? E que hoje é presidente. Então isso também, eu acho que se teve algo de positivo e que eu quero trazer como mensagem de esperança para vocês nesse momento, nesse vídeo, a esperança é que a vida é feita de altos e baixos, né? Que a vida é circular. Isso é Aquário, essa noção circular. Então, nada é para sempre. Tudo é impermanente. Esse é o processo de fluxo da mudança, né? Então, olha só, o Mandela, né? Presos políticos por lutarem pelas suas crenças e convicções de algo melhor, com um sentido coletivo, e que foram repreendidos por um sistema, um regime repressor, opressor, rígido, de castração da expressão. E olha como o mundo dá voltas, olha como o mundo dá voltas. Um dos colegas do Mujica foi deputado, senador, o outro também, dos direitos humanos. É só a gente ver, tá aí. Olha a Malala, né, que tomou um tiro na cara, aquela menina,
e que está ensinando para o mundo inteiro. Foi a mulher mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz, sobre a necessidade da gente fazer a revolução pela educação, sem armas, sem violência, com educação. Isso é Aquário. Aquário é educação, Aquário é pedagogia, né? Então, essa revolta, ela precisa, essa raiva, esse ódio, precisa ser construtivo e criativo para o bem de todos, mas de uma forma construtiva e criativa e não distorcida, né? Retroalimentando a violência e a guerra. A Lohane fala: queria chamar a atenção ao descanso. Precisamos de todo quantum de amor e energia. Existe um lugar para descansar na presença e de fato se restabelecer. Não descansar pode pôr tudo a perder. É verdade, Lohane. Gratidão pela sua super contribuição, ascendente em Câncer, hoje. É super assim, em consonância. É importante o resguardo. É como um luto, né? Sofri um luto. Eu não vou voltar a trabalhar no dia seguinte. Sofri um impacto. Sofri um trauma, né? Tô brincando ali na rua que nem com uma criancinha e vem um carro e quase me atropela. Eu levo um susto, eu caio. Tem um tempo divino, tem um tempo saturnino, né? Que a gente precisa ter paciência e aprender a respeitar e acolher. Entre uma ação e uma reação tem um processo, tem um tempo que tem essa sabedoria divina. A gente precisa aprender a respeitar esse tempo. Então, realmente, né, depois de uma morte, de um luto, tem uma baixa, tem um processo, né? Quando um bebê nasce, tem uma licença maternidade, porque a natureza precisa se restabelecer em equilíbrio, né, nesse processo. E assim é. Então, realmente, Lohane, e esse lugar do cuidado, né? Esse lugar do cuidado, de que é esse masculino, esse feminino curado, que não vai para o masculino distorcido do fazer. Eu preciso fazer, essa rigidez, esse fazer compulsivo, né? Essa não permissibilidade de fluir, de relaxar, de se cuidar, de se amar. Sim, gratidão pela contribuição. Então, e eu acho que é isso, a mensagem final pra gente, pra todos nós nesse momento fica de esperança, queridos, esperança, porque vamos passar por grandes tsunamis ainda, mas 2020 tá aí. A era de Aquário tá aí chegando mesmo. E a era de Aquário vai exigir de nós esse espírito fraterno de união, de colaboração, né? Esse lugar que a gente tá dando a mão pro outro e a gente tá se dando força pra atravessar, pra fazer essa travessia, tá? Então a gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder, a gente não pode ficar cético, né? Então, a esperança é a última que morre, queridos. É a última que morre. E o amor cura. O amor é a saída, o amor é a resposta, né? O amor é o antídoto desse veneno. Então a gente vai passar por a gente vai para uma nova casa do jogo agora. A gente vai passar a gente vai subir um degrau do que a gente entende, do que a gente compreende que é o amor, tá? Exatamente, os aquarianos aí de Sol, Ascendente, Lua estão se preparando para esse momento, né? Mas é isso, como eu sempre falo, todo signo, todo planeta é um arquétipo, uma consciência que representa uma parte de nós que tem sua polaridade, sua luz e sua sombra. Tem a sombra aquariana também, que a gente vai precisar lidar a partir de 2021. Mas a fase crucial e mais desafiadora é a que a gente passou agora 2018, 2019. Eu tenho 9 segundos. Gratidão por todos que estiveram aqui. Amanhã eu volto. E um beijo. Amor.